Olá, queridos, graça e paz, amados do meu coração, sejam bem-vindos. Aqui é o pastor Wagner Aprígio e em instantes ouviremos uma palavra extremamente bíblica para abençoar a sua vida. Antes, eu gostaria de te fazer um convite super especial. Primeiramente, se inscreva em nosso canal, depois curta as nossas mensagens, comente, diga o que o amigo Espírito Santo falou ao seu coração. Compartilhe esta mensagem de fé e não esqueça de ativar as notificações, pois semanalmente nós temos uma palavra de esperança para a sua vida. Agora, ouça mais uma mensagem de fé para transformar a sua história em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 3. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 3, por favor. Capítulo 3, versículo 21 e 22. Enquanto você encontra, eu quero aqui fazer uma introdução sobre o teor deste momento, orando como Jesus. Vamos tratar a parte 1. A primeira parte que iremos trabalhar sobre orando como Jesus terá o tema: inicie a sua missão com oração. Amém? Diga assim comigo: eu preciso aprender a orar como Jesus. E eu te peço, Espírito Santo, me ensine a iniciar as minhas missões com oração. Amém. Vamos então em Lucas capítulo 3, versículo 21, por favor. Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22. E nós vamos aprender a orar como Jesus. Amém. Já oramos ao Senhor. Pedimos agora ao amigo Espírito Santo que abra nossa mente, os olhos de nosso coração, para que nossas vidas primeiramente seja transformada e que outras que nos escutam, que nos ouvem, que nos assistem, sejam transformadas da mesma forma, restaurada para a glória de Cristo Jesus. Amém. Lucas 3, versículo 21 diz assim: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. Também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu. Diga assim comigo: enquanto ele, Jesus, estava orando. Só até aí. E diz aí: o céu se abriu. Versículo 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio do céu uma voz: tu és meu filho amado, em ti me agrado. Amém? Amém. Irmãos, escute bem. Lucas, ele retrata Jesus como um homem de oração como nenhum dos outros evangelistas, Mateus, Marcos e João. Lucas é o que mais enfatiza o Senhor Jesus Cristo como um homem de oração. Quando você lê este evangelho, você percebe que ele grifa o tempo todo: Jesus orando, Jesus orando, Jesus orando. Lucas nos apresenta um Jesus que tinha a oração como estilo de vida. Diga assim: Jesus tinha a oração como estilo de vida. De todas as passagens que Lucas relata sobre Jesus Cristo orando, a que mais me chama a atenção está no capítulo 11, no versículo 1. A Bíblia diz então que os discípulos fizeram, para mim, na minha opinião, um dos mais belos pedidos a Jesus. Eles não pediram casa própria, eles não pediram cura divina, eles não pediram bens materiais, eles não pediram poder, eles não pediram dons. Sabe o que eles pediram? Eles disseram a Jesus: Senhor,
ensina-nos a orar. Nós temos 2 pontos para enfatizar concernente a este pedido. Primeiro, o ponto negativo. Qual é o ponto negativo? Eles já estavam andando com Jesus fazia um tempo. Eles já tinham visto milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Grato, diácono. Eles já tinham visto muitas coisas. Mas é tão interessante que eles, vivendo tantas experiências com Cristo, eles estão aqui confessando que não sabiam orar. O que eu posso aprender? É que eu posso estar caminhando com Jesus, ver os milagres de Jesus, ser um crente seguindo a Jesus, mas não sei orar. É perigoso. Experiências não quer dizer que eu sei orar. Viver milagres não quer dizer que eu sei orar. Eles já caminhavam com Cristo, mas um dia eles tiveram coragem e disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Talvez eu esteja pregando para alguém que está há muito tempo caminhando com Jesus, é discípulo de Jesus, está seguindo a Jesus, já viram maravilhas, já viram muitas coisas de Deus, mas ainda não tiveram a coragem de, antes de orar, falar com Cristo: ensina-me a orar. Você pode falar isso comigo? É um bom momento para você declarar esta frase comigo. Diga assim comigo: Senhor Jesus, me ensina a orar. É um bom momento para falar amém. É um bom motivo para falar amém. Tudo bem. Qual é a parte positiva deste pedido? Nos ensina a orar. É que eles reconheceram que não sabiam. E quando eu não sei algo, eu preciso aprender com quem sabe. Nós precisamos buscar as referências naquilo que precisamos aprender. Eu estou com um problema financeiro, então eu vou olhar, vou mirar alguém. Homem de Deus, mulher de Deus, vida financeira sadia. Pum, é ali. Eles não sabiam orar, então a parte positiva é que eles correram para perguntar, para aprender com quem sabia orar. De fato, Jesus era e sempre será o mestre da oração. Irmão, nós precisamos quebrar os orgulhos. Às vezes nós temos orgulho de falar assim: olha, eu não sei isso aqui. Muitas vezes você vai me fazer perguntas bíblicas: pastor, o que quer dizer isso? Eu vou falar para você: eu não sei ainda. Quando eu souber eu te falo, e se eu não souber também não te falo. Não é vergonhoso declarar que não sabemos. Vergonhoso é falar uma mentira confirmando como uma verdade. Eles disseram: Senhor, nos ensina a orar. Prestem atenção agora. O texto que lemos em Lucas 3, versículo 21, está narrando o batismo de Jesus. Preste atenção. Novamente eu quero grifar isso. Nenhum dos evangelistas, Mateus, Marcos e João, mostrar a nós o que Lucas mostrou. Mateus e Marcos, eles falam do batismo de Jesus, mas eles não falam o que Lucas falou. Lucas diz que enquanto Jesus estava sendo batizado, Jesus, diga comigo, orou. Você percebe que Lucas, ele traz de forma mais destacável, mais observável, a palavra que Jesus estava orando. Irmãos amados, eu quero aqui trazer 2 conselhos para que a sua vida, a minha vida, a nossa vida seja uma vida que prioriza a oração. Não inicie as suas missões sem oração. Então vamos lá. Primeiro conselho, primeiro ensino sobre iniciar sua missão com oração. Escute bem. Se quisermos aprender a orar como Jesus, precisamos tratar a oração como primazia. Diga assim comigo: a oração precisa ser uma primazia, prioridade.
quisermos aprender a orar como Jesus, temos que priorizar a oração. Quero te mostrar. Em seu início ministerial, Jesus orou ao Pai. No início ministerial de Jesus, ele orou ao Pai. Confira comigo o versículo 21. Rapidamente passe os seus olhos aí. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, pastor, o que representa o batismo de Jesus? Fernanda, representa o início ministerial de Jesus. Jesus era Deus? Sim ou não? Sim. Desde o nascimento? Sim ou não? Sim. Mas a Bíblia diz que Jesus esperou 30 anos para começar o ministério de forma sobrenatural. 30 anos. Imagina que Jesus passou 30 anos em sua cidade. Será que tinha mendigo? Será que tinha aleijado? Será que tinha cego? Mas ele não curou ninguém. Por que, pastor? Porque não quis? Porque não podia? Não, porque ele obedeceu o tempo do Pai para iniciar a missão debaixo de oração. Às vezes nós queremos colocar as carroças de frente ou na frente dos bois. Não vai dar certo. Nós precisamos esperar. Jesus é o nosso modelo. Paulo disse: aprendei comigo como eu aprendo com Cristo. Antes de você começar qualquer coisa na sua vida, comece com oração. Jesus agora ele está inaugurando o ministério dele, é com batismo. A pergunta é: Jesus precisava ser batizado? Não, ele não tinha pecado. Batismo é para pecador, tanto que ele não confessa pecado. Mas ele nos mostra exemplos pertinentes, imprescindíveis aqui. Ele nos mostra o exemplo de esperar o tempo de Deus. Às vezes nós já queremos fazer tudo. Convertemos agora, queremos fazer tudo amanhã. Nós achamos que Deus me chamou para ser um pastor. A gente acha que vai ser no outro dia. Quando Davi tinha cerca de 14 a 16 anos, Davi foi ungido como rei. Sabe quanto tempo Davi esperou? Até os 30 anos. 14 anos, praticamente, Davi esperou. Ele recebeu a unção: você será um rei, você é um rei perante a Deus. Mas quase 14 anos depois, ele sentou em um trono de rei. Quando o Senhor chamou Abraão e disse assim: você será um pai de multidão, te darei filhos. Abraão tinha 75 anos. Mas sabe quando Abraão foi apalpar Isaac? Quando ele tinha 100 anos. Quando José sonhou em ser governador, José tinha 17 anos. Sabe com quantos anos ele foi sentar como governador de todo o Egito? Com 30 anos, 13 anos esperando. Jesus esperou 30 anos para inaugurar seu ministério, e inaugurou debaixo de oração. Você que está aqui, quer casar? Ore primeiro. Quer continuar casada? Continue orando. Quer um trabalho melhor? Ore primeiro. Quer mudar de profissão? Ore primeiro. Quer comprar uma casa? Ore primeiro. Comprar um carro? Ore primeiro. Não inicie nenhuma missão ministerial ou profissional sem oração. Não inicie. Se iniciar sem oração vai dar ruim. Presta atenção. Eu fui observar e fui vasculhar o que significa a palavra orar. Nesse caso aqui, a Bíblia diz que Jesus estava orando. Orar, orando. Presta atenção. Na língua original, orar, preste atenção. Orar, literalmente, para interagir com o Senhor, trocando os desejos, ideias humanos pelos seus, conforme ele transmite fé, persuasão divina. O que é orar? Olha que interessante, Eric. Orar é trocar os nossos sentimentos pelos sentimentos de Deus. Que coisa linda. Diga amém. Orar significa trocar as minhas ideias com as ideias de Deus. Por quê? Quando eu vou orar, eu chego cheio de ideias. Senhor, eu quero tanto um carro, quero tanto uma casa, quero tanto um emprego, quero tanto isso. Temos o quê? Diga assim, ideias.
Mas orar no original, no idioma grego, quer dizer trocar as suas ideias pelas ideias de Deus. Presta atenção, muitas vezes as nossas ideias são furadas. Ideias furadas. E quando nós apresentamos nossas ideias furadas, achando que é oração, Deus disse assim: te ouvi tudo que você disse, mas quero trocar a sua ideia pela minha. Olha o que Paulo disse, 1 Timóteo 2:1. Paulo disse: antes de tudo, diga comigo, antes de tudo. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. A oração é antes de tudo. Amém? Diga amém. Segundo conselho sobre por que devemos iniciar as nossas missões com oração. Segundo conselho: porque em seu início ministerial, assim que Jesus orou ao Pai, o Pai o respondeu. Quem inicia as suas missões com oração tem resposta do Pai. Diga comigo, glória a Deus. Tem resposta do Pai. Confira comigo novamente aí o versículo 21 e 22 todo. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, ele orou, o que aconteceu? O céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio do céu uma voz: tu és meu filho amado, em ti me agrado. Quando nós iniciamos as missões com oração, o Pai responde. E o Pai responde de forma trina. A Trindade aparece. O Filho está sendo batizado, descendo as águas. O Pai está vendo, o Espírito desce sobre o Filho e o Pai diz: este é meu Filho amado, em quem me agrado. Aqueles que iniciam missões com oração agradam o coração do Pai. Agrada o coração do Pai. Agrada o coração do Pai. Precisamos orar como Jesus, orar como Jesus. Jesus poderia dizer: o Pai já sabe o que eu vou fazer. Não, ele orou e disse, no batismo dele, ele fez uma oração. Eu tenho para mim que uma oração de gratidão, dizendo: Pai, eu estou aqui. E outra coisa que é interessante, que a oração de Jesus não fala o que ele orou, somente diz que ele orou, porque existem orações que o coração fala, não sai por aqui, mas Deus conhece. Ou seja, Lucas, cheio do Espírito Santo, detectou a oração de Jesus sem palavras. Posso ouvir um glória a Deus? Neste exato momento você talvez não está falando quase nada, mas seu coração já está orando. Às vezes estamos pegando aquele busão, aquele ônibus apertado, cheio de gente, e o coração orando. Às vezes estamos em uma festa que não queríamos estar, todo mundo curtindo, todo mundo se divertindo, seu coração orando. Às vezes num pé de guerra, sua família, seus parentes, aquela crise terrível, seu coração orando. Aleluia. Aqueles que iniciam orando têm resposta do Pai. Eles atraem a Trindade. O Espírito desce. O Filho está sempre envolvido no meio. E o Pai diz: este é meu filho, minha filha, em quem me agrado. Aqueles que começam tudo em oração agradam o coração do Pai. Escute bem. Eu fui buscar algumas informações sobre este relato tão lindo de Lucas 3, 21 e 22. Eu achei um comentário lindíssimo. Olha o que ele fala sobre isso. Observe: todas as três vozes do céu pelas quais o Pai deu testemunho do Filho foram pronunciadas enquanto ele estava orando e logo depois. Matthew Henry, ele pega algumas passagens que demonstram que toda vez que Jesus orava ao Pai, o Pai respondia na hora ou logo depois.
Queridos irmãos, toda vez que Jesus se comunicava com o Pai respondia. Precisamos iniciar as nossas jornadas, nossos sonhos, nossos planos através da oração. E por que às vezes dá errado, pastor? Sabe por quê? Porque às vezes primeiro fazemos e depois oramos para dar certo. Primeiro escolhemos e depois fala assim: Senhor, abençoe minha escolha. É como ser um de menor debaixo da autoridade do pai. Aí você vai e compra qualquer coisa sem seu pai saber. Aí quando você chega em casa, fala assim: pai, o que eu comprei? Abençoa aqui para mim. Ele disse: mas você não falou nada sobre isso? Antes de começar as suas missões, seja profissional, seja ministerial, seja conjugal, seja espiritual, inicie em oração. Os que oram no início terão bênção no seu final. Diga comigo: os que oram no início terão a bênção no final. Vamos aplaudir o Senhor bem forte, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.